Vamos começar agora a live da Força Invicta. Queremos tratar sobre um tema muito importante. E aqui eu vou falar de maneira bem simples e bem prática, para você já saber logo o que se trata. Como economizar na conta de energia elétrica sem investimentos. Organize o seu orçamento, reduza desperdícios e libere recursos para lazer, qualidade de vida, planejamento do futuro. Então, a gente vai descobrir aqui algumas alternativas, além daquelas que fazemos dentro de casa. Desligar a luz, não ter geladeira aberta, ar-condicionado, programar ali para desligar. Então, além das nossos hábitos de economia no dia a dia, nós podemos atuar diretamente na conta de energia, em alguns formatos que eu vou explicar a partir de agora. O primeiro e o mais simples, que não é o foco da apresentação aqui, mas que é bom que seja tratada para que seja visto se é bom ou não para cada pessoa. Então, por exemplo, o modelo que eu avalio que tenha um maior impacto em relação à economia é o modelo tradicional, que é o modelo de instalação da energia solar. Então, ela é adequada para quem? Para quem tem recursos, para quem tem condições de poder instalar ali um equipamento e ter uma infraestrutura própria. Esse modelo envolve o quê? Envolve a instalação, envolve a disposição de um recurso para poder proporcionar essa aquisição de desconto na conta de energia. Porque como é que acontece? Durante o dia, você está gerando através das placas solares e você está consumindo, é chamado o consumo simultâneo. E existe o outro formato que é o seguinte, à noite, eu utilizo a energia à noite. Como é que, já que não tem sol, a energia não está sendo gerada pela placa solar, como é que eu utilizo a energia? Como é que eu utilizo esse desconto? Atualmente nós temos um modelo de compensação de crédito, ou seja, a energia que eu gerei a mais durante o dia e não consumi, ela é jogada na rede e isso proporciona créditos para que eu venha consumir à noite. Então, no momento que eu estou consumindo à noite, isso é computado pelo equipamento lá da Neoenergia Coelba e vai identificar que você está consumindo à noite no horário que não é no horário de demanda, não é o horário que você está gerando energia. Então, não é um consumo simultâneo, é um consumo normal e vai ser abatido pelo crédito que você gerou antes. Esse modelo envolve aí uma vantagem significativa, você consegue chegar a reduzir até 90% da conta de energia, você tem um total controle do sistema, você tem um retorno em um certo período, a depender da localidade, do índice de chuva, de maresia, aí a pessoa vai tendo menos economia, e a depender do local, se tem sobreamento ou não, né? Para alguns locais que tem sobreamento, precisa colocar mais placas, então tudo tem que ser avaliado. Então, de alguma forma, também valoriza o imóvel. Então, você está valorizando o seu imóvel porque, caso você queira vender, seu imóvel está sendo valorizado porque você tem um equipamento ali, um sistema de energia solar. Então, quais as desvantagens? A maior desvantagem é ali que você vai ter que ter um custo inicial, e às vezes é um custo inicial alto, a pessoa não está preparada, não juntou, às vezes, ali o recurso, então ela não consegue fazer esse investimento. Outra situação é o seguinte, além do custo, tem que ter a manutenção. Então, a pessoa tem que fazer a obra em cima, às vezes, por exemplo, o telhado está com algum problema, ou fazer uma infraestrutura para recepcionar essas placas, e muitas pessoas, às vezes, não têm ali o recurso, ou seja, que aumenta ainda o custo da obra. E tem que ter também a manutenção, o seguro, que a pessoa vai ter que ter um custo, né? Não é só colocou ali e acabou, não. Tem que fazer o monitoramento, fazer a manutenção e fazer, às vezes, algum tipo de suporte à infraestrutura. E a manutenção, pessoal, é muito importante. Algumas pessoas desprezam, mas a manutenção é muito importante porque, por exemplo, se a placa estiver apresentando algum tipo de defeito e é na manutenção trimestral, semestral, que você vai conseguir identificar se existe algum ponto de calor excessivo na fiação e para que não aconteça algum incêndio ou alguma coisa maior. E, lógico, o seguro, né? Para que, lógico, não aconteça nenhum tipo de problema, você tem ali um seguro para poder dar um suporte. Existe o segundo sistema, que é o foco aqui do nosso projeto, que é falar sobre modalidades que não precisam de investimento. Então, qual é a modalidade que não precisa de investimento? A modalidade que não precisa de investimento é a locação de sistema de energia. Uma delas, são duas modalidades que eu vou falar hoje. A primeira é a locação de sistema de energia. Como é que funciona esse modelo de locação? Ele é um modelo exclusivo para pessoas físicas e ele proporciona um desconto de 15% a 40% de economia na redução do crédito. Mas a pessoa precisa ter a infraestrutura, espaço na sua casa
para poder colocar esse sistema. Então, eu tenho espaço na minha casa, não tenho recurso agora para poder instalar, e aí eu faço a locação. A empresa vem, faz uma avaliação, ela instala um sistema de energia solar na sua residência e ali começa a gerar. E você paga um valor de locação daquele sistema de acordo com a geração que que está sendo contratada ali. Então, a perspectiva é ter uma contratação de uma energia, de uma quantidade específica de energia. A empresa se compromete a entregar aquela energia locada e você vai conseguir ali gerar dentro da sua residência ali e ter uma economia. Uma grande vantagem também desse modelo é que ao final desse sistema, se você vai pagando durante uma quantidade de tempo que é cronometrada no contrato, então quanto maior o tempo, por exemplo, de contrato dessa alocação, maior é o desconto. Então, por exemplo, 6 anos, por exemplo, que é o período inicial, aí eu contratei essa alocação por 6 anos, então eu vou ter um desconto de 15% da minha energia. Então, ou seja, eu estou economizando 15% e ao final desse período de 6 anos, essa placa é minha, ou seja, é como se fosse um leasing. Né? E no leasing você precisa até pagar, nesse caso você não precisa pagar. Você vai economizar durante esse período de 6 anos a manutenção, o seguro, tudo que for necessário ser feito, né? São equipamentos de qualidade, tudo que precisa ser feito da empresa. A empresa que vai prestar esse serviço, vai fazer o acompanhamento e vai poder garantir, na verdade, a geração daquela energia naquele momento ali. Se ela perceber que de alguma forma teve uma oscilação de geração de energia, ela vai contratar uma empresa para poder ir lá e fazer o serviço e não tem custo nenhum adicional. Então, o valor que é pago, né, é o valor que é ali contratado. E aí, quando maior é o tempo, então você já tira do outro modelo que você tem que ter o custo de manutenção, tem que ter um acompanhamento, tem que ter seguro e pagar outros valores anualmente. Nesse modelo, você fica de 6 a 12 anos e vai gerando mais desconto. Ou seja, fiz um contrato aqui de 12 anos, então você vai ter um desconto mensalmente melhor. Então, se a pessoa está com uma conta ali de R$1.000, por exemplo, e quer apenas economizar sem às vezes tirar um dinheiro do bolso para poder fazer um investimento em placa de energia solar, ela faz um modelo de locação. Tem infraestrutura? Tem um local aqui, um teto, alguma coisa aqui, e isso atende, pessoal, a qualquer lugar da Bahia e do Brasil também. Então é um modelo que está trazendo aqui para que vocês conheçam, né? E depois eu vou falar como vai ser o formato de conexão para adesão desses formatos. Então é um modelo muito interessante para quem tem ali uma oportunidade de poder fazer infraestrutura, não tem um recurso, ou entende que vai sair uma economia e ele não vai precisar, às vezes, tem ali um valor que é a reserva de emergência, não quer se desfazer, ou tá na perspectiva de empregar esse recurso em algum outro lugar e não quer se desfazer desse capital para poder instalar um sistema de energia solar, utiliza esse sistema onde a empresa instala o sistema de energia solar na sua residência e você tem a economia mensalmente através dessa locação de sistema de energia solar. E existe o terceiro modelo, que é o modelo talvez até mais divulgado do que o anterior, é o modelo de assinatura de energia. Então existe para contas residenciais e até CNPJs comerciais, existe um desconto na faixa variada ali entre 10% a 20% para contas médias. Para contas mais altas, que são chamados padrão A, contas de comércios que têm uma quantidade de energia acima de 15.000 kW, já existe um outro modelo que é o chamado modelo de mercado livre. Mas eu vou me ater aqui ao consumo médio, que é um consumo ali entre R$500 a R$4.000, que é o modelo de assinatura. Então, o modelo de assinatura é uma solução principalmente o quê? Para apartamento, ou seja, apartamento não tem um local para poder colocar a infraestrutura, né, de energia solar, porque eu moro ali, tem vários apartamentos, então eu não consigo colocar essas placas de energia solar. Então, para quem não tem infraestrutura, quer ter uma economia, ou seja, já pago minha conta ali de R$800, R$600, R$1.000 por mês, e eu quero ter uma economia. E eu não vou conseguir, nem se eu quisesse, eu ia conseguir colocar uma placa de energia solar nesse apartamento. Então, seria uma opção viável. A opção de imóvel locado. Então, eu moro, por alguma situação, em um imóvel locado. E quero ter economia, mas eu não vou investir em uma placa de energia solar nesse local
e nem me comprometer com um aluguel ali de locação de um sistema por 6 anos, por 8, 10 anos, 12 anos, mesmo gerando economia, mas não posso me comprometer porque o imóvel não é seu. Então, existe esse outro formato, que é o modelo de assinatura. Então, como é que funciona o modelo de assinatura? Você se associa a uma entidade que faz essa distribuição do crédito e ali paga um valor com desconto por esse crédito que é fornecido. Então, há uma economia real nesse formato. E, geralmente, as contas mais baixas, elas entre 500 e até R$ 1.000 mais ou menos, elas começam com um desconto de 10% e aí vai aumentando. Então, trazendo aqui, a gente conseguiu um desconto de 20% para os associados. Então, os associados que tiverem interesse por esse modelo, eles já vão começar nessa faixa, independente da sua conta, são contas ali a partir de R$ 500, onde eles vão conseguir cadastrar um formulário que a gente vai passar aqui, para que tenha acesso a esse desconto na assinatura de energia aí, com 20% de desconto. Então, independente do local que você reside aqui na Bahia, você consegue esse desconto aí de 20% da sua conta de energia, contas acima de R$ 500, pessoas físicas e também pessoas jurídicas, onde você vai poder gerar o que? Economia. Você tem até um familiar seu, você pode orientar, indicar para que a gente possa estar fazendo também um atendimento, e ele vai proporcionar uma economia real, uma economia de 20% na conta de energia. E essa economia ela é variável, ou seja, se você tem um custo, né, que vai oscilar, vai ser 20% de maneira que vai oscilar juntamente. Ou seja, hoje eu estou gastando R$ 500, amanhã eu estou gastando 600. Então, essa economia vai ser de 20% independente do valor que você utilize. Já no outro modelo, com o modelo de locação de sistema, você precisa ter uma média ali específica para poder locar justamente aquele valor. Aí, a não ser que tenha uma variação muito grande, pode fazer um aditivo do contrato para que possa aumentar, por exemplo, a capacidade técnica ali daquele sistema. E como falei, pessoal, o objetivo aqui é ser bem prático e bem rápido, bem simples. Então, eu vou trazer aqui um comparativo de modelos. O primeiro modelo, aqui a gente vai trazer aqui uma tabela, que é o seguinte: compra. Se você vai fazer a compra, você tem um investimento, necessariamente um investimento alto que você faz em relação às placas de energia solar. Você tem necessidade de fazer uma obra, que é a instalação das placas, e tem uma infraestrutura, né, para poder realmente um teto, para poder colocar ali um espaço, uma garagem, alguma coisa do tipo, um terreno para poder colocar. Tem a manutenção que é própria, tem um tipo de imóvel, então tem que ser um imóvel, geralmente um imóvel próprio, e uma economia. Aí sim, você tem uma economia, você começa a ter o cashback, vamos dizer assim, o retorno daquilo que você investiu naquela energia solar. Então começa ali 2, 3 anos, 4 anos, depende ali do formato, da capacidade técnica. Então geralmente ali entre 3 a 4 anos você consegue já ter um retorno daquele valor que você investiu. Então você acaba tendo esse retorno. Na locação, então é um retorno, é estimado um retorno de longo prazo, ou seja, como eu falei, 3, 4 anos ali você tem esse retorno. A alocação é um valor de você não tem um investimento inicial, né? Você não tem investimento inicial, e você está alocando ali, você não paga nenhum valor, você começa a pagar, na verdade, o valor da conta, né? Dessa conta de locação, é chamado valor médio, mas assim, é o valor referente à conta. Então você está alugando pelo valor, vai estar substituindo, por assim dizer, né? O valor que você pagaria ali à Coelba. Na verdade, você continua pagando o valor mínimo ali à Coelba, que é um valor específico, você não tem como deixar de pagar um valor mínimo para a Coelba, mas você paga ali um valor de locação, que é um valor reduzido, e juntando essas duas contas, ela vai ainda assim gerar uma economia, como falei, de 15% a 40%. Necessidade de obra, tem a necessidade de obra, ou seja, você precisa de ter uma infraestrutura, mas ali a manutenção é contratual de uma outra empresa, né? O ideal é que realmente o imóvel, como eu falei, seja um imóvel próprio também, é mais ali para quem às vezes não tem um recurso, não tem interesse ali poder fazer uma obra, né? De entrar com recurso para poder fazer a compra do sistema de energia solar, ou por alguma situação ali específica. Então, assim, você tem uma economia, como eu falei, de 15% a 40%. O modelo de assinatura, ele não necessita de investimento nenhum, ele não tem necessidade de obra, a manutenção não tem, a manutenção é da empresa, a empresa que faz a geração,
Então não existe uma manutenção ali daquele equipamento nem nada. É o crédito de energia diretamente na conta de energia. Então você não precisa se preocupar com instalação, com sistema, com manutenção, com nada. O imóvel pode ser qualquer, pode ser alugado, pode ser próprio. E economia ali, como falei, é entre 10% e 20%, mas já foi conseguida aí 20% de economia. E, ou seja, já é curto prazo, já em torno de 60 dias, essa economia já começa a aparecer na conta de energia e você consegue pagar um valor muito menor do que você paga. É lógico, uma economia que para alguns acho que pode ser pequena, mas já começa a pagar uma conta, já é uma economia que faz diferença. E às vezes a gente despreza essas pequenas economias do dia a dia que, no passar do tempo, elas vão realmente proporcionar um valor que você pode investir, como falei, em lazer, pode fazer um investimento pensando no futuro, pode de alguma forma trazer qualidade de vida no momento presente ali. Um jantar, alguma coisa do tipo, que você pode já oferecer com essa economia. Um exemplo, a pessoa tem uma conta ali de R$ 800. Então, com um desconto ali de 20%, ela vai ter R$ 160 por mês de desconto. Então, esses R$ 160 já pode levar uma pessoa, já pode ser utilizado para uma alimentação, para investir, um lazer, qualquer coisa do tipo. Então, já é uma economia para um custo zero, ou seja, a pessoa não precisa de ter custo nenhum, já é uma boa economia. Como escolher a melhor opção? Então, é necessário realmente olhar o tipo de imóvel, se é imóvel próprio, se é alugado, se mora em apartamento, condomínio. Então, se tem a possibilidade de ter o quê? Infraestrutura. E a segunda é o recurso financeiro. Eu tenho um recurso financeiro para poder realmente instalar. Não adianta a pessoa ter recurso, mas não ter condições, não ter infraestrutura, morar em um apartamento, como já falei, para poder investir. Ou morar em um imóvel alugado, não faz sentido. O perfil de consumo, é necessário entender o perfil de consumo para justamente poder analisar qual o tamanho, por exemplo, para quem for comprar o tamanho da energia, por exemplo, que vai ter que ser instalada, das placas, quantidade de placas, tudo isso tem que ser analisado. Ou realmente da quantidade que você necessita ali de energia para um modelo de locação ou de assinatura. Então, os objetivos são sempre o que? Economia. O retorno sobre o investimento ou economia, a flexibilidade ali dos contratos. Então, existem boas soluções que são acessíveis e sustentáveis para que você realmente possa reduzir o seu custo na conta de energia. Então, como funciona? A gente vai disponibilizar aqui através do link um formulário onde você vai poder preencher com algumas informações. Vou colocar aqui nos comentários aqui do Instagram, vai estar também no YouTube, vai estar aqui com as informações aqui para você preencher. E aí, com as informações que serão preenchidas, será entrado em contato e verificando ali para analisar realmente quais são as suas necessidades, para onde fica melhor, para auxiliar, na verdade, para poder entender qual a sua necessidade de economia, a sua disponibilidade, se você tem recurso ou não. E aí a gente vai fazer justamente isso, dar um suporte para entender quais são os parceiros adequados. Então, eu moro em Juazeiro, não adianta eu passar um contato de uma empresa, por exemplo, uma empresa parceira nossa daqui de Salvador para poder fazer um sistema lá. Então a gente tem algumas empresas catalogadas que podem realmente prestar um bom serviço e nós também temos empresas que vão fazer esse serviço, tanto de locação quanto modelo de assinatura, que vai ser prático, rápido e simples para poder realmente poder lhe atender e você já ter uma economia presente. Vou verificar aqui se tem aqui agora algumas dúvidas. Então, algumas dúvidas frequentes. A energia solar funciona em dias nublados? Sim, ela funciona, mas existe uma menor eficiência. Então, geralmente locais mais chuvosos vão ter uma performance menor. Locais que tem um sombreamento também vai ter uma performance menor. Então, mas continua realmente sendo bem analisado, né, com empresas sérias, vão realmente fazer a análise correta ali de qual sistema seja melhor para ser implementado no caso de uma compra, né, ou também da locação, a empresa lá fica responsável por isso. É necessário fazer manutenção do sistema? Sim, é necessário realmente fazer manutenção técnica periódica aí em relação ao sistema, às placas, e aí no modelo de locação a responsabilidade da empresa e no modelo de aquisição a responsabilidade do proprietário. Posso trocar de imóvel com o sistema de locação, né? No caso seria o sistema de locação, a pessoa não pode fazer justamente trocar de imóvel, aquele sistema ali instalado, tem que ser um imóvel próprio, que você realmente vai permanecer utilizando aquele sistema ali, colocando ali. O próprio você pode tirar, realmente tem um custo, lógico, para poder fazer isso, mas você pode
utilizar, tirar desse local para poder instalar em um outro local, a economia é garantida em termos percentuais. Então, assim, a economia, existe, lógico, uma economia que é calculada em relação para a compra, no caso. Você comprou o equipamento, existe lá um cálculo que você vai justamente fazer uma projeção da economia que é gerada de acordo com aquela potência e com o inversor que faz a transformação dessa energia, essa energia ali para dentro da sua residência, para consumo, né? Tanto o simultâneo quanto gerar crédito ali na conta de energia da Coelba. Então, esse formato, ele não é exato, porque, por exemplo, vai ter dias que vão ser chuvosos, vão ter dias que vão estar nublados, tudo isso vai impactar. O que a gente sabe é que existe uma média anual, então existe momentos ali frio, inverno, onde você tem ou chuvosos, que você vai ter uma geração de energia menor, e outros no verão que você vai ter uma geração de energia maior. Então, justamente tudo isso é calculado para poder projetar um consumo ali eficiente. Então, além disso, o consumo também. Então, no verão a gente acaba consumindo mais e no inverno acaba consumindo menos. Então, tudo isso tem que ser calculado na hora de fazer essa projeção em relação à economia, tanto no modelo de compra quanto no modelo de assinatura. Já o modelo de locação. O modelo de assinatura, ele é independente porque ele vai estar preparado para, independente da variação, e ele tem justamente uma economia garantida. O cálculo é justamente feito após a injeção. Então, é injetado crédito na conta da pessoa e após a injeção do crédito na conta, vai vir lá o desconto, né, em relação a quilowatts, por exemplo, vai vir um exemplo 0 kW e vai vir taxa mínima da Coelba lá. Então, a partir desse momento, vai se calcular qual seria o valor da conta plena e vai se fazer o desconto ali de 20% e descontar o valor que você já vai pagar a Coelba. Então, dá um exemplo aqui, se a pessoa vai ter uma conta de R$500 e a Coelba vai cobrar uma taxa mínima de R$100, você vai apenas pagar R$300 para a empresa, ou seja, você vai sair de 500 para 400. Então, isso de uma maneira simples, rápida e super automática, que você vai ter acesso a esse modelo de assinatura de energia. Benefícios além da economia. Então, nós temos aí o impacto ambiental positivo, né? A redução da pegada de carbono, um modelo mais sustentável com energias renováveis, valorização do imóvel para aqueles modelos que a gente pode realmente adquirir, realmente instalar, né? Proteção contra aumentos, então você acaba ficando blindado ali em relação, você acaba diminuindo esses, inclusive para quem compra, né? Fica ali com aquele modelo. Quem compra ou com alocação, em algum momento da alocação, você vai ficar com o sistema. Como eu falei, quem tem estrutura para poder instalar, se eu tenho recurso, eu instalo. Se eu não tenho recurso, eu faço alocação. Porque de algum momento, depois de um tempo, aquele sistema vai ser seu. E você vai passar a economizar totalmente aquela energia. Então, vai ser um modelo ótimo para a pessoa poder utilizar esses dois modelos aí, para quem tem possibilidade de colocar infraestrutura. Quem não tem é o modelo de assinatura. E uma energia limpa e infinita. Então, enquanto tiver sol, né, o sol brilhando aí, a gente vai conseguir ter essa energia que vai poder proporcionar aí um resultado adequado para a sua economia. Gostaria de agradecer, né, a todos que estão aqui, estão participando, que estão vendo essa live, e essa live vai ficar gravada, vai ser compartilhada aí para que você realmente possa ter acesso. Então, vai ser disponibilizado aí o formulário e um contato aí com a equipe para que a gente possa realmente ter acesso às informações e assim poder direcionar melhor como vocês podem realmente conseguir uma economia da conta de energia de maneira sustentável, limpa, renovável. E é esse o agradecimento. Eu agradeço a Força Invicta por essa disponibilidade e podem contar aqui com a Força Invicta para poder trazer mais assuntos e mais temas como esse, que vão poder proporcionar benefícios aos associados. Eu sou o Capitão Deis, diretor financeiro, e muito obrigado.